Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite, né? Para quem tá assistindo esse vídeo à noite ou à tarde. Hoje, uma manhã ensolarada aqui na bela Aracaju, a minha cidade natal e aonde eu moro por enquanto, né? Ao fundo, vocês têm o bairro Pereira Lobo, aqui de Aracaju. E agora, nesse momento, eu tô indo trabalhar e levando vocês comigo, ok? Então, pessoal, você que está chegando agora, ative as notificações, se inscreva e seja muito bem-vindo. Aos meus alunos e ex-alunos, sejam bem-vindos de volta. E a minha mãe, que sempre assiste os meus vídeos, dando esse apoiozinho, né? Seja muito bem-vinda, Mamis. Então, para iniciar esse vídeo, eu vou falar sobre vocês o seguinte: tenham muito cuidado com o conteúdo que vocês absorvem na internet, porque muitas vezes são vídeos muito bem elaborados, muito bem editados, muito bem estruturados, com cenários e tarará, efeitos especiais e sei lá mais o que, mas com sofismas, conhecimentos falsos, duvidosos, tendenciosos. Eu tava dando uma olhada no que a internet está oferecendo de vídeo sobre essa personagem da história argentina que eu vou tratar hoje com vocês. E é uma coisa grotesca, né? São erros terríveis, assim, gritantes, absurdos, né? Tem um vídeo falando sobre a data da morte dela, que foi em 1972. Porém, ela morreu em 52. Tem um errozinho histórico aí só de 20 anos, né? Então, é por isso que eu tenho toda uma preocupação quando eu passo alguma atividade para os meus alunos, porque da fonte, né? Aonde eles vão beber, vão se alimentar. Se for uma fonte contaminada, você vai internalizar um assunto contaminado, errado, né? E, consequentemente, lá no vestibular, nos concursos e na vida, você vai transmitir um assunto, um conhecimento errôneo, errado, que você aprendeu errado. Se aprendeu errado, vai transmitir errado. Vai transmitir errado, entendeu? Então, realmente, tem que ter cuidado, né? Eu vou fazer um recorte temporal sobre esse assunto, até porque é um assunto muito extenso, e eu vou focar no peronismo. A República da Argentina, ela foi governada por ditadores militares durante vários períodos na história, né? Em 30, em 40, em 50, 60, 70 e por último em 80. Porém, esse recorte que eu vou fazer hoje aqui vai de 40 a 60, basicamente, né? Vou falar como nasceu o movimento que é muito conhecido lá na Argentina, que é o peronismo, no segundo vídeo. Nesse primeiro, eu vou falar sobre o general Domingo Perón e sobre a sua esposa, mais sobre ela do que sobre ele, basicamente. Então, falando dos erros históricos, até o nome da mulher, o pessoal, eu não sei onde pesquisam, mas é uma piada, né? Mas enfim, o general Perón, o Domingos Perón, ele foi ministro da guerra, ele foi vice-presidente da Argentina e ele também foi ministro do trabalho, né? E foi na gestão dele, e depois viria a ser presidente
da Argentina, né? No primeiro mandato foi razoavelmente tranquilo. No segundo mandato azedou as relações dele com algumas instituições poderosas como a Igreja Católica Apostólica Romana. Nessa mesma época, o Papa Francisco, ou então prior argentino da ordem lá dele, morava lá em Buenos Aires, né? E ele é contemporâneo dessa época, né? O Papa Francisco Bergoglio na época, não é isso? Mas enfim, daqui a pouco eu chego lá. O General Perón era um homem que aparentemente lutava pelos interesses do povo. Foi com ele que várias conquistas populares, conquistas sociais tiveram êxito, né? Como a questão das leis trabalhistas, salário e tal, férias e tudo isso mais. Isso fez com que... Tô subindo uma ladeira, viu, gente? Sem ar. Mas é uma ladeira, muito ladeira. Terrível. Gravar um vídeo subindo uma ladeira, só eu mesmo. Então Perón, ele conquistou esses benefícios, né, para o povo, e assim ganhou popularidade, né? O que fez com que ele chegasse à presidência. Porém, ele era viúvo e queria ficar mais popular. E aí, nessa mesma época, lá na Argentina, tinha uma atriz de radionovela, cantora também, chamada Maria Eva Duarte, né? Maria Eva tinha 25 anos, era uma mulher elegantíssima, muito chique, né? Eu estive lá no museu que leva o nome dela, tem as peças de roupa dela lá. Realmente era uma mulher muito elegante. E aí ele teria se apaixonado por Eva e com 26 anos ou 25 anos e ele 48. Um ano depois ele se casa com ela e também um ano e pouco depois ela assume, né, o tão desejado cargo, né, que é um cargo, né, primeira dama, porque com essas funções, com o status de primeira dama, né, vem também as funções de primeira dama, né? Então ela assume com 26 anos, a mais jovem da história lá, Argentina, e ela passa a ser conhecida como, lá na Argentina, como La Madre dos Descamisados. La Madre dos Descamisados, que seria o quê? A mãe dos pobres. Se fosse traduzir simultaneamente, seria a mãe dos sem camisas, né? Porque os pobres lá na Argentina, nessa época, não tinham nem roupa para vestir, né? Então ela lutou pelos direitos dos pobres, idealizou uma cidade, criou uma fundação, né, que leva o nome dela. Também ela lutou pelos direitos das mulheres ao voto na Argentina e tantas outras coisas. Maria Eva Duarte Perón foi uma mulher inteligentíssima, com um poder, um domínio das palavras incrível, e que dominava muito a arte da oratória, né? Já no seu leito de morte,
né? Ela vem a falecer com 32 anos de idade. Ela morava na época em La Casa Rosada, né? A Casa Rosa, que é a sede do governo da Argentina, na Praça de Mayo, lá em Buenos Aires, em La Cidade Autônoma de Buenos Aires. E ela levantou do seu leito de morte já mal e fez um discurso. Discurso esse que deu origem a uma música que seria Não Chores Mais por Mim, Argentina, né? Ela discursando, no meio do discurso ela começa a cantarolar a letra do seu discurso, o que ela estava falando. Esse discurso dela, na minha opinião, como historiador, é um dos acontecimentos mais emocionantes na história da humanidade, na minha opinião, gente. E veio a se transformar em um filme depois. Hollywood pegou a história dela e transformou em um filme, claro, com a liberdade criativa que o cinema dá, né? Quem fez Maria Eva Duarte Perón, foi a cantora e atriz americana Madonna, né? Que interpretou brilhantemente. Até fisicamente elas se parecem bastante. É claro que Maria Eva é muito elegante e Madonna nem tanto, né? E Antônio Bandeiras também participa desse filme. O nome do filme é Evita Peron. Muito bom, muito legal. Lá no filme ela canta em inglês, né? Não vou arriscar aqui a pronúncia para não cometer um erro de pronúncia em inglês. Mas é isso. Todos os recursos na época foram usados para trazer a cura para Evita, né? Operaram até o cérebro dela no final para que ela não sentisse dor, morresse sem dor, né? Nós estamos falando em 1952, então a saúde era bem precária, não era tão desenvolvida como é hoje, os antibióticos, os remédios e tal, as morfinas da vida e tal. E o vídeo vai ficar muito longo, eu vou gravar mais outros vídeos. Mas depois de morta, Evita teve o seu corpo embalsamado. E é sobre essa questão do corpo dela que eu vou falar no próximo vídeo. Vou continuar falando. Esse daqui vai ser o parte 1, eu acho que vai até parte 6, porque realmente é muito longo, né? Hoje, o corpo de Evita descansa no cemitério da Recoleta, em Buenos Aires. E é sobre tudo que aconteceu com o corpo dela depois da sua morte, que foram coisas esdrúxulas, né? Rituais de magia negra, né? Violação do corpo, sequestro do corpo e tudo mais. O enterro e o velório de Maria Eva Duarte Perón foi um evento que parou a Argentina literalmente. Assim, ela foi velada no Congresso Nacional, Congresso de la Nación, que fica no centro, na cidade autônoma de Buenos Aires. E até hoje as pessoas que eram vivas à época lembram. Quem visita a Argentina respira a história de Evita, né, por todos os lugares. O movimento o peronismo, que é o movimento dela e do esposo, até hoje é um movimento muito forte na Argentina. E é isso, gente. Então eu vou ficar por aqui. Esse é o vídeo parte 1 sobre a história da ditadura militar da Argentina, com recorte cultural de 40 a 60 ou 56. E nós vamos ter mais 3, 4 ou 5 vídeos, não sei. Embaixo eu vou colocar sempre um link sobre um documentário com mais profundidade sobre o tema. Mas é isso. Realmente é uma história fascinante, a história dessa mulher. Eu sou apaixonado, né? Visitei o túmulo, visitei a casa, comprei documentários na época e também livros sobre a história dela. Gosto muito. Então até o próximo vídeo
E continue no meu canal, Historiador, e sempre com conteúdo de qualidade, pautado na verdade dos fatos. Um cheiro, fique com Deus e até a próxima. Tchau!